O final, talvez a parte mais importante de uma história. É ele que vai providenciar uma conclusão para os personagens, para os conflitos, e vai deixar mais claro qual a mensagem que a história quer passar. Acima de tudo, o final vai decidir como a história será lembrada. Para os animes, isso não é diferente. E por mais que muitos sejam conhecidos por terem encerramentos ruins, há aqueles que merecem destaque. E são deles que vou falar nesse vídeo. Para isso, vou considerar como um bom final o que não deixa pontas soltas, conclui o arco de todos os personagens, ou pelo menos dos principais, é surpreendente e não contradiz o que foi estabelecido anteriormente, deixa clara a mensagem principal, trazendo uma tese única ou contada de uma forma única. Além disso, meu gosto pessoal influenciou boa parte das escolhas. Por isso, alguns colocados talvez não atendam todos os critérios, mas estão no top porque ressoaram bastante comigo. E eu acho que não preciso avisar que esse vídeo conterá spoilers. Seria muito difícil analisar as cenas sem se aprofundar. Portanto, continue o vídeo por sua conta e risco. Eu sugiro que você não veja alguns spoilers, porque eles podem atrapalhar sua experiência com a obra. Não em todos os casos desse vídeo, mas é com a maioria. Antes de iniciar, queria citar algumas menções honrosas. Animes que quase entraram na lista, mas tirei por motivos diversos. Vocês podem ver as menções honrosas porque eu não vou citar spoilers. One Piece, Baron Omatsuri, que é de longe o melhor e mais subestimado filme de One Piece. Ele não liga de seguir uma narrativa mais metafórica e sentimental, deixando muitas vezes de esclarecer alguns pontos em prol do impacto emocional. Baron Omatsuri foi dirigido pelo Mamoru Hosoda, um cara que trabalha muito bem essa imersão e lado emocional das personagens. Nesse filme ele não se segurou em nada, porém, devido à história ser simples, eu resolvi deixar ele de fora. Mesmo assim, confiram, é muito bom. Lupin the Third, Castle of Cagliostro, que é um longa muito divertido e com um final bonito, mas ele me marcou de uma forma que eu não sei explicar direito. É realmente algo que só sinto vendo os filmes do Miyazaki. Dragon Ball clássico, eu quase adicionei ele na lista, apenas porque na minha mente o anime encerrava com a luta do Piccolo contra o Goku, mas daí eu lembrei que tem 2 episódios sobre o incêndio do castelo do Rei Cutelo, que são tão chatos que parecem fillers, e eu não sei porque eles adicionaram isso no final do anime. E agora alguns animes que não adicionei apenas porque não tinha lembranças claras sobre eles, já que vi faz muito tempo. São eles Evangelion, Cowboy Bebop, Madoka e Kaiba, que provavelmente entrariam no top, até que bem alto, mas eu precisaria reassistir eles. Quem sabe numa parte 2 eles apareçam. Dito tudo isso, e agora começando o top 10 de fato, o anime que ocupa a 10ª posição é Planet With, que até agora eu não sei o que esse nome significa, é um anime meio esquecido de 2018, mas que ficou na minha memória devido à sua maneira quase única de contar a história e, obviamente, devido ao seu final. O anime acompanha Soya, um garoto que sofre de amnésia e vive junto de uma empregada e esse gato sem vergonha. Os primeiros episódios seguem uma fórmula parecida com a de Evangelion, com criaturas gigantes atacando a cidade e mechas pilotados por um grupo de heróis indo os derrotar. O gato e a empregada revelam que esse grupo são os inimigos do protagonista, e cabe a ele derrotá-los para aos poucos ir recuperando a memória. Não curto muito a maneira que Planet With apresenta seu roteiro, porque é meio confuso, mas ao mesmo tempo eu gosto por causa da estranheza que gera. Parece que o autor usou alguma substância antes de escrever. A partir da metade do anime, Soya derrota quase todos os heróis e descobre que ele é na verdade um alien, que teve todo seu povo exterminado por um dragão, já que a raça do Soya estava cometendo injustiças contra outros seres. Antes o que motivava a lutar era sua vontade de se vingar, mas agora sabendo da verdade, nem mesmo quando ele descobre que o dragão ainda está vivo, isso motiva a agir. Soya vai aos poucos entendendo que ainda há coisas para se proteger. Os amigos que ele fez durante esse tempo na Terra são uma nova razão para ele lutar, dessa vez sem o ódio em seu coração. Depois de uma luta intensa com os aliens de uma facção que planejava selar a humanidade, os protagonistas agora se preparam para combater o dragão. Soya, junto de outros aliens, vão até ele com a intenção de salvá-lo de sua solidão, e não de se vingar ou matar ele à toa. Esses episódios finais reforçam ainda mais a mensagem principal. Nessa parte é quando ocorre uma das minhas cenas favoritas, quando Soya diz a Ginko, a empregada que cuidou dele, que ela pode se vingar, pois no passado a raça do Soya fez mal a ela também. Porém a Ginko apenas diz que não vai, pois ela acredita na evolução das espécies através do amor, e diz que está orgulhosa do Soya. E agora chegamos na cena que fez esse anime entrar no top. Ao encontrarem o que seria o coração do dragão,
Os personagens conversam com sua verdadeira forma, que possui uma aparência trágica, de alguém que foi corrompido pelo poder. O Soya diz que não se esquecerá dos bons momentos que passou no seu planeta natal, mas que esquecerá do ódio. Assim, ele perdoa o dragão pelo que fez. A mensagem que o anime quer passar é óbvia, da libertação do ciclo de ódio através do perdão. E esse final sempre me deixou inquieto, porque antes eu não era muito fã dessa ideia. Afinal, perdoar nessas circunstâncias é quase como passar pano para tudo que o dragão fez. Mas, vendo como os personagens evoluíram para chegar nessa conclusão, e vendo como o dragão entendeu o ponto deles, eu sinto que eles fizeram certo. Planet With peca um pouco na maneira de contar a história. Há muitas cenas expositivas e os personagens falam bastante, fora que a mensagem é bem simples, mas o final é bonito o suficiente para entrar nesse top, como o 10º lugar. Eu ainda preciso fazer um vídeo explicando do porquê eu acho o Haregou incrível, mas por enquanto vou falar apenas do final, que considero bom o suficiente para estar nesse vídeo. A primeira cena de Haregou é de uma jovem saindo com as malas, como se estivesse deixando sua casa, enquanto uma figura misteriosa a observa da janela. A sensação que isso passa é de melancolia, como se fosse a separação entre duas pessoas próximas entre si. Depois o anime corta para a abertura alegre e louca, e praticamente não retoma esse momento. A questão é que essa garota é Ueda, que agora é uma mãe solteira que vive na selva com seu filho Hara e a recém-filha adotada Gu. Aos poucos vamos descobrindo sobre o passado dela, que ela teve o Hara ao se relacionar com o médico da escola. E sim, tem uma escola no meio da selva. E que ela possui 2 empregados completamente leais a ela. Porém, a maioria dos episódios não foca nisso, mas sim no Hara e na Gu, que tem uma dinâmica meio Tom e Jerry, com o Harry fazendo idiotices, enquanto a Gu se diverte vendo o garoto sofrer. É apenas a partir do episódio 20 que a Ueda resolve sair da selva para visitar sua casa na grande cidade. Lá descobrimos que ela pertencia a uma família rica, porém foi deserdada por seu pai ao engravidar cedo, provavelmente na adolescência. A mãe de Ueda não conseguiu ter forças para reagir e apenas viu sua filha indo embora, sabendo que provavelmente nunca mais iria ver. Quem conta isso é a própria mãe da Ueda para o Harry, sem saber que ele era seu neto. O Harry tenta convencer as duas a fazerem as pazes, e isso dá certo, e apenas alguns minutos antes do anime acabar, elas se reencontram. E o anime termina assim. Não tem cena pós-crédito, ou para mostrar uma conclusão própria, e talvez isso prejudicou um pouco o momento. Mas o pior não é nem isso, mas sim que esse final não tem praticamente ligação nenhuma com o resto do anime. Haregou é uma comédia nonsense repleto de piadas exageradas, para no final tentar encaixar um drama meio apressado. E, de certa forma, funcionou. Tipo, o conflito é feito naturalmente. Não há um lado necessariamente errado, exceto o do pai, obviamente. E a situação é tratada da forma delicada que é. A mãe da Ueda poderia ter visitado a filha, mas não o fez por razões pessoais. Dá pra entender um pouco o lado dela. Eu gosto como esse final diz como as duas sofreram por terem se separado, e como o fato da Ueda ser mãe agora fez ela ver a situação com outros olhos, pois também teria sofrido se fosse separada de seus filhos. Também gosto da participação do Harry e da Gu para tentar resolver a situação. É um final que adicionou certa profundidade para um anime que antes era só comédia. E eu admiro isso. Não é um encerramento incrível, e com certeza poderia ser melhor executado, mas é um feijão com arroz legal. Talvez eu devesse ter colocado ele abaixo de Plant With, que é mais bem estruturado e trabalhado, mas eu gosto mais de Haregou em certos aspectos, como produção e personagens, então eu considero ele digno de estar em 9º lugar. Em 8º lugar, Yamato, que é um anime que possui várias séries, inclusive está em lançamento até hoje, através do reboot que iniciou em 2012. Mas é curioso pensar que em 78, apenas 3 anos depois do primeiro anime, Yamato já possuía um final definitivo para a história e que considero ser um dos melhores finais que já vi.
apesar das suas falhas. Com o sucesso do primeiro filme, Nishizaki, o criador de Yamato, anunciou que faria uma sequência, dessa vez para finalizar a obra da melhor maneira possível. Nishizaki pensou primeiro no final, onde o Yamato iria aos poucos se afastando da câmera até desaparecer na escuridão do espaço. Esse pensamento o motivou a querer escrever o fim de Yamato, não só do navio, mas da história como um todo. Assim nasceu Farewell to Space Battleship Yamato. O filme começa após um ano dos eventos da primeira temporada, agora com os protagonistas considerados heróis da Terra e o Yamato servindo como proteção nas exportações entre os planetas. Repentinamente, os personagens recebem um chamado estranho vindo do espaço e decidem partir novamente numa viagem para descobrir a origem dessa mensagem. No meio do caminho, eles batalham contra naves de Gatlantes, um império cometa que viaja ao espaço à procura de novos planetas para colonizar e agora está indo em direção à Terra. E o Dazzler está vivo de novo. Ele aparece nesse filme para tentar se vingar, mas obviamente é derrotado. Dessa vez sua morte é um pouco mais digna do que foi na primeira vez, que pareceu até cômica, com ele recebendo o próprio tiro e não sabendo como reagir. Após muita dificuldade, os protagonistas conseguem chegar ao Cometa Império e derrotá-lo, para logo em seguida revelar que havia uma espaçonave gigante oculta sobre o cometa. E agora Yamato está sem opções, pois ele praticamente não tem energia para contra-atacar. Kodai, o capitão do navio, pede conselhos ao espírito de Okita, e este diz que Kodai ainda tem uma arma para usar, sua vida, e mesmo desarmado, ele deve lutar, e que isso o fará ser eternamente lembrado. Assim, Kodai pede para que seus amigos desembarquem e continuem vivendo, já que ele era o suficiente para derrotar o inimigo. Kodai tenta enxergar o lado bom da situação, pois ele não morrerá, mas sim viverá para sempre no novo plano. É uma visão oriental da morte, que acredita na reencarnação da alma. Logo em seguida, os tripulantes falecidos retornam como espíritos ao lado de Kodai e Yuki, e juntos embarcam na última viagem eterna. Enquanto isso, seus amigos e os habitantes da Terra assistem emocionados, chorando e prestando continência. Esse final, eu não sei nem como descrever. Ele me dá um nó na garganta toda vez que vejo ele. O tema principal de Farewell Yamato é o amor, não só romanticamente, mas como sentimento universal. O amor à família, à humanidade, ao universo. A maior força que existe, e a única capaz de destruir a ameaça gigante que era o Império Gatlantes. O motivo para Yamato estar em 8º lugar é porque eu não gosto muito da primeira metade do filme, e parece só um fanservice para quem gosta de sci-fi, que não é muito meu caso. Também não gostei que o Império Gatlantes não foi tão desenvolvido, e eu não me importei com praticamente nenhum de seus líderes ou comandantes. A única batalha que gostei foi a do Kodai contra o Dazzler, que é um personagem já estabelecido e que tem uma profundidade maior. De resto, é tudo muito chato e esquecível, o que é pior considerando que o filme tem quase 3 horas de duração. Esse filme encerrou Yamato de uma maneira que Nishizaki queria, tanto que ele afirmou em entrevistas que esse foi seu melhor trabalho até então. Porém, no mesmo ano, uma versão para a TV de 26 episódios foi exibida, contando a mesma história, só que com conteúdo adicional, além de ter um final mais positivo. Em algumas fontes, eu vi que isso foi uma decisão do Leiji Matsumoto, o co-criador de Yamato, e detestou o final do Kamikaze e resolveu fazer sua própria versão. Em outros sites, vi que essa versão foi feita devido às críticas dos fãs. Eu acho as duas versões plausíveis, mas é mais possível que eles só queriam ganhar mais dinheiro com a franquia, então resolveram continuar o anime. Farewell to Yamato possui um dos melhores finais que já vi. Se seus temas sobre o amor e sacrifício fossem melhores conectados, ou se os personagens fossem mais trabalhados, com certeza seria um dos melhores filmes de todos os tempos, pra mim. Azumanga Daioh é conhecido por seus memes, por ser o pioneiro no estilo Slice of Life moe e pelo seu humor único. Porém, ao mesmo tempo que tornou famoso seu estilo Yashikei de contar a jornada escolar dos protagonistas.
No anime acompanhamos Chio, uma garota prodígio que é transferida para uma escola de alunos 5 anos mais velhos que ela. Ela consegue fazer amigas, cada uma com suas particularidades, e juntas vivem os eventos canônicos do ensino médio, como aulas de natação, festivais esportivos, viagens, provas, etc. Vemos elas passarem os 3 anos do ensino médio, enquanto evoluem e aprendem novas coisas de uma maneira muito única. Não é só a comédia bem feita que torna o manga bom, mas também o cuidado ao dar a chance de todos os personagens brilharem e amadurecerem, fazendo o telespectador ficar ainda mais triste com a despedida delas na hora da graduação. É um anime sobre apreciar o agora, pois nada é eterno, e tudo termina para dar início a algo novo. O último episódio destaca bem isso, com a Chio chorando por ter que se despedir do ambiente escolar e sendo consolada pela Osaka, que convenientemente trouxe lenços, pois ela sofre de rinite. Olha só, eu também tenho rinite. O que eu acho melhor ainda é que esse episódio não se segura nas piadas. É um episódio tão engraçado quanto todos os outros, mas que de alguma forma consegue conciliar as cenas tristes com os momentos bobos. O tanto de vezes que Azumanga quebra o clima com uma piada bem encaixada é digno de nota, e eu praticamente não vejo isso em mais nenhum outro anime. Azumanga Daioh possui facilmente um dos melhores encerramentos que já vi. Não é complexo, nem conta com grandes plot twists, mas ele me deixou com uma sensação agridoce, difícil de esquecer, e por isso ele está aqui em 7º lugar, dos melhores finais já feitos. Chique é um dos melhores animes de terror que já vi, embora a competição também não seja muito acirrada. Ele quase ficou de fora desse vídeo porque eu estava considerando o final apenas como o último episódio, mas analisando melhor, Chique se garante muito mais na sua reta final do que em um episódio muito bom. Eu vou tentar explicar melhor adiante. Chique se passa em um pacato vilarejo japonês, aparentemente seguro, até a chegada dos Kirishiki, uma família meio estranha que se mudou para o castelo abandonado na região. Após a vinda deles, mortes misteriosas começam a acontecer uma após a outra. O que antes parecia ser uma epidemia ou ataques de animais selvagens, revela ser algo bem pior. A causa para as mortes é o que também dá nome ao anime, os Chiques, que são basicamente vampiros. Eles se alimentam de sangue, queimam quando são expostos ao sol, não suportam objetos religiosos e morrem se forem perfurados por estacas. Eles são comandados pela Tsunako, a filha dos Kirishiks, que planejava fazer daquele lugar uma comunidade só de Chiques. Para a infelicidade dela, havia um médico naquele vilarejo que faria de tudo para descobrir e eliminar a causa das mortes. Esse médico em questão é o Ozaki. Ele é o primeiro a suspeitar dos Chiques. Bom, para ser justo, tem essa senhorinha também, só que ela é tratada mais como piada e morre logo que é apresentada, então eu vou desconsiderar ela. O Ozaki, após a descoberta, precisa encontrar uma maneira de convencer os moradores que quem tirou a vida de seus parentes e amigos foram os vampiros. Isso é a única coisa que faz Chique não terminar tão cedo, porque depois a coisa fica feia. Tudo começa quando Ozaki deixa sua esposa ser propositalmente atacada pelos Chiques, e após vê-la reviver como um, ele começa uma angustiante sessão de tortura, em busca de encontrar uma forma de derrotar os vampiros. A solução, como era de se esperar, aparece quando ele enfia uma estaca no peito da sua amada. Após conseguir provar para o vilarejo que os culpados são os Kirishiks, uma caça imparável se inicia. Os habitantes se armam com estacas e objetos perfurantes, e partem para o massacre. São 4 episódios de pura brutalidade, com várias mortes, principalmente dos Chiques, que são atacados durante o dia. Esses últimos episódios são bons devido a todas as reviravoltas bem elaboradas, como o Ozaki, inicialmente sofrendo para combater os Chiques, estavam muito bem preparados, e vencendo apenas porque um deles se rebelou e decidiu ajudar o médico no seu plano. Outro ponto a se destacar é o sentimento de comunidade que esses episódios passam, pois ao decorrer do anime, vemos como cada habitante sofreu com a situação. Alguns acabaram enlouquecendo, outros tentaram seguir a vida normalmente. Porém, o melhor mesmo são as questões interessantes que o anime levanta, sobre como poder escancar a verdadeira face das pessoas. Isso não vale só para os Chiques, que começam a atormentar e matar sem sentir remorso, mas também para os humanos, que impiedosamente começam uma chacina contra todos os vampiros, incluindo crianças, idosos e mulheres. Existiam Chiques bons entre eles, que mesmo após serem transformados, se recusaram a matar, ou que mataram, porém só acabaram sofrendo depois. O anime deixa para o espectador decidir se as ações dos humanos foram mesmo corretas ou não.
Eu gosto como todos os personagens trazem um ponto de vista diferente que agrega a essa discussão. Shiki possui um desenvolvimento muito interessante. O mistério e a tensão vão aos poucos aumentando até explodir no massacre final. Mas eu ainda acho que a construção até ele consegue ser melhor. Por isso ele está aqui em 6º lugar. 154かな。どこに行くんだ群馬。西か東か南か北か。行ったる。日本の橋でも世界の橋でも俺の前に誰もいなくなるまでどこまでも行ったる。 Se você achou que eu não iria citar mais um anime antigo e obscuro, então você ainda não conhece esse canal direito. F é uma pérola esquecida dos anos 80, com uma das melhores produções do estúdio Jin, mas boa sorte para tentar encontrar ele apenas pelo nome. A história acompanha Gunma Akage, filho de uma família rural e influente na política. Devido ao atrito com o pai, Gunma resolve abandonar o lar para seguir seu sonho como piloto de Fórmula 1. Ele começa a vida do zero, sem apoio nenhum. Porém, com sorte e muita teimosia, ele vai aos poucos conquistando seu lugar no circuito. É uma história bem simples, mas o que torna F tão especial é sua apresentação, que possui facilmente um dos melhores estilos de animação que já vi. Direto eu vejo edits de animes antigos, tipo Sailor Moon e Golden Boy, mas F é um desses animes que mereceu destaque nesse quesito, porque ele é realmente muito nostálgico, ele tem uma vibe muito boa dos anos 80, 90. Fugindo um pouco do assunto, foi mal. O final de F me deixou bastante emocionado e até me lembra um outro anime que eu não vou falar o nome porque seria spoiler. Para começar, o rival do Gunma é o Hiziri, que também é um piloto de Fórmula 1 e no primeiro episódio ele derrota o Gunma no racha. Isso faz de Hiziri o rival mortal do Gunma, praticamente a razão do Gunma querer se tornar um piloto de Fórmula 1. Porém o Hiziri esconde um segredo sinistro. Ele possui uma doença que gradualmente afeta seus olhos e coração, o que só piora com o decorrer dos episódios, chegando ao ponto dele não conseguir mais nem ver a pista e dirigir apenas sendo guiado pela memória sensorial. Em sua última corrida, e com o corpo já completamente debilitado, Hiziri assume a liderança e se torna um obstáculo difícil para o Gunma ultrapassar. E quando o faz, percebe que não vê mais o rival atrás dele. Alguns episódios antes, o mecânico Tamotsu perguntou ao Hiziri o que motivava a correr. Este deixa a resposta no ar. Porém, antes de partir, ele revela que correr era a única coisa que o fazia se sentir vivo, livre do distúrbio que ponhava limites em sua vida. Gunma, em respeito, carrega o corpo de Hiziri nas costas, e juntos celebram a vitória. Eu vou ser sincero, faz muito tempo que eu vi F e eu não revisitei a obra inteira para fazer esse vídeo. Mas revendo o último episódio, eu ainda acho ele muito emocionante. F é um anime sobre correr incessantemente atrás de seus sonhos, mesmo que isso custe tudo. No caso do Gunma, eram os outros que o restringiam. Já pro Hiziri, era ele mesmo. Se você se interessou, eu sugiro fortemente conferir o mangá para ver a história completa. O anime termina por aí mesmo, nesse episódio. Mas o mangá consegue com mais capítulos. Inclusive, F só não está mais alto nesse top porque eu senti que o final foi meio abrupto. Tipo, podia ter um episódio a mais, ou cena, só pra mostrar uma conclusão pro Gunma, que ficou meio jogado de canto nesse episódio, mas do jeito que foi feito eu ainda acho um episódio muito bom e com certeza merece estar nesse top. Antes eu considerava a segunda temporada de Mob a melhor, e ainda acho ela mais engraçada e que possui as melhores lutas. Porém, após revisitar a série, eu percebi que a terceira e última temporada é tão boa quanto e conta com um final quase perfeito. Aposto que todos vocês já viram Mob, mas aqui vai um geralzão. Mob, ou Shigeo Kageyama, mas ninguém o chama desse jeito, é um paranormal antissocial que certo dia conhece o Reigen, vulgo melhor personagem desse anime, que é um charlatão metido a exorcista. O Mob fica encantado pelos conselhos do Reigen e resolve se tornar seu discípulo, o ajudando quando espíritos e paranormais de verdade aparecem. Com o decorrer dos episódios, o Mob amadurece, começa a socializar, cria mais iniciativa nas suas decisões, porém uma parte dele ainda possuía ressentimento por tudo que passou,
por ser excluído e tratado diferente devido aos seus poderes. Essa parte toma controle no momento em que ele é atropelado quando estava indo para um encontro. E agora cabe aos amigos que ele fez durante a jornada o impedir de tentar destruir tudo. Esses episódios finais dão jus ao anime. Não só a animação é bonita, mas a narrativa sincera e com mensagens bonitas é o que torna Mob tão especial. É muito legal ver como todos os personagens cresceram e superaram suas dificuldades, e agora estão tentando ajudar um dos poucos personagens que ainda não superaram as suas. E digo um dos poucos porque o Mob não é o único. Há também o Reigen, que também possui um lado oculto e que portanto é a pessoa ideal para despertar o Mob de sua fúria. E assim o faz. Reigen consegue dialogar com o Mob, revelando que tudo sobre ele era uma farsa. Ele se desculpa pelas coisas que fez com o garoto, porém também o aconselha, e diz que o Mob não é especial por fingir ser o que não é. E nem ele é, pois todos têm suas falhas, e cabe a nós aceitar e lidar com elas, para não vivermos com facilidade, mas sim com humildade e respeito próprio. É uma mensagem simples, mas muito importante e que o anime entrega de uma forma quase que perfeita. Se fosse só essa cena, o Mob já se garantia nesse vídeo. Mas depois ainda tem a festa de aniversário do Reigen, que é quando os malditos ninjas cortadores de cebola aparecem e me fazem suar pelos olhos. Eu sempre odeio quando isso acontece. A terceira temporada de Mob possui mensagens que combinam perfeitamente com o espírito da série, concluindo com maestria o anime e sendo de longe um dos meus finais favoritos de todos os tempos. Trigun gira em torno de Vash, um pacifista que vive no faroeste futurista mundo de Gunsmoke. Devido a acontecimentos trágicos na infância, Vash segue à risca um ideal de que todo ser inteligível, capaz de discernir o certo do errado, não deve matar em hipótese nenhuma. E o protagonista põe à prova essa moral várias vezes durante a série, se recusando a matar pessoas que são visivelmente más, e resolvendo tudo de forma cômica e alegre, porque ele é bastante forte e pode se dar o luxo de fazer isso. E mesmo ele sendo uma pessoa bondosa, e que tenta sempre ajudar os outros, ele é tratado como um vilão na série, tendo até duas personagens que o dever delas é caçá-lo e prendê-lo. As coisas não ficam fáceis para o Vash no momento em que ele é atacado pelos capangas do seu irmão, que é um cara que tem um senso de justiça muito deturpado. Desse modo, Vash entra em uma situação complicada, pois agora ele deve lutar contra essas pessoas e, consequentemente, matá-las, pois sem isso ele não poderia salvar seus amigos e nem a si mesmo. Trigun possui uma história muito complexa e cheia de detalhes. O anime ainda corta bastante coisa, mas se eu fosse falar do Trigun Máximo, que é a versão definitiva da história e que possui uma história mais profunda e tensa, esse vídeo ficaria mais longo do que já é. Então eu só vou focar na versão do anime mesmo e o que eu tirei dela. Na metade do anime, Vash conhece o Wolfwood, o personagem com mais aura. Os dois logo viram amigos, mas o Wolfwood ele é um assassino de aluguel, o que vai contra todos os princípios do Vash. No momento em que eles enfrentam os Gun-Ho-Guns, o Wolfwood ainda tenta resolver as coisas seguindo a filosofia do Vash, de não matar. E o preço por isso é a sua vida. O padre, então, segue a caminho de uma igreja para passar seus últimos momentos, protagonizando uma das melhores cenas de mortes dos animes. Trigun não para por aí. Os vilões ainda estão vivos e resta a Vash os derrotar. E após muito sofrimento e uma batalha que mostra o quão boa a ação desse anime consegue ser, Vash derrota aquele que causou todo o mal nesse mundo, seu irmão Knives. Porém não o mata. Nesses últimos episódios, o protagonista entende que é correto matar em determinada situação. Portanto, ele poupa a vida de seu irmão, mas apenas porque agora não custa tentar salvá-lo. O fato do anime deixar a resposta no ar, e a gente não saber se o Vash fez a escolha certa ou não, é o que torna esse encerramento melhor. Essa discussão sobre o pacifismo é muito complexa, e o Takumi Enferrujado já fez um vídeo muito bom, onde eu concordo com quase tudo que ele diz. Então, se vocês tiverem interesse, eu recomendo fortemente vocês irem pro vídeo dele, porque foi esse vídeo que me fez relembrar o quão bom o Trigun é, e por isso mesmo ele tá aqui em terceiro lugar. Kaiji Ultimate Survivor é um dos animes mais angustiantes e transformadores que já assisti. Antes de o assistir, a minha percepção sobre os animes era quase que moldada por shonens. Eu não tinha noção de que essa mídia pudesse tocar em assuntos tão pesados e passar mensagens despertadoras, como o Kaiji fez. No anime acompanhamos Kaiji, um viciado em apostas que comete pequenos crimes para viver. E certo dia um agiota aparece para questionar o protagonista de uma dívida enorme que um amigo colocou em seu nome. E agora ele deve decidir se tenta pagar sozinho ou arrisca tudo entrando no navio, onde devedores disputam por meio de apostas para ver quem consegue o prêmio final e quitar suas dívidas. Tudo isso enquanto são assistidos por magnatas que tratam aquilo como um espetáculo. Basicamente o anime é isso.
o Kaiji entra em desafios cada vez mais perigosos para conseguir dinheiro. E no processo vê como o desespero diante da morte revela a verdadeira natureza das pessoas. Nos últimos episódios, o Kaiji consegue chegar bem longe e consegue até um certo dinheiro, porém insatisfeito com a forma que um dos chefão da organização mais poderosa do Japão tratava as pessoas, Kaiji propõe um desafio para ele. Ele basicamente pega uma caixa de lenço, coloca um papelzinho com um círculo dentro e diz que os dois envolvidos têm apenas uma chance para tirar o papel marcado com o círculo. Surpreendentemente, o chefão aceita, e agora Kaiji está de frente com Ryodou Kazukata, uma das pessoas mais influentes e cruéis do Japão. Infelizmente, o Kaiji perde no seu próprio jogo, e agora, como punição, ele não só perde todo o dinheiro, como também vai ter os 4 dedos da mão amputados. Inicialmente, o Kaiji pensa em pedir por misericórdia, mas a esse ponto ele percebe que não adiantaria, então ergue a cabeça e orgulhosamente aceita seu destino. Não só essa é uma cena muito surpreendente, como ela é importante para a história. Na temporada seguinte, o Kaiji já está mais preparado, pois ele aprendeu com seus erros. Por isso mesmo essa parte tem um final mais positivo, que eu também gosto, assim, eu acho legal, mas eu considero o final da primeira temporada o melhor. Por isso Kaiji não só é um dos meus animes favoritos, como também ele possui um dos melhores finais dos animes, na minha opinião. E o primeiro lugar não podia ser outro, Ashita no Joe, que possui o final mais icônico dos animes. Bom, talvez o segundo. Joe Yabuki é um órfão que vive vagando pelas ruas, sem um destino, até que ele é encontrado pelo ex-treinador de boxe Tanguy Dumpy, que vê potencial no garoto e o convida para ser um boxeador. Inicialmente o Joe rejeita a proposta, mas depois aceita quando percebe que aquele velho era mais forte do que aparentava. O problema é que o Joe tem um péssimo caráter, e mais usa do velho para fazer o que quiser, traindo sua confiança várias vezes e acabando no reformatório juvenil. Nesse lugar ele encontra Rikishi, que também era um lutador de boxe, e devido à disputa entre os dois, o Joe acaba também querendo iniciar a carreira do boxe. Ele logo consegue uma luta num ringue profissional, iniciando assim a grande história. Após muitas lutas, o Joe finalmente consegue lugar na liga de boxe, e agora se vê enfrentando o campeão mundial, José Mendonça, um cara que tem muito preparo, e que o anime faz questão de evidenciar isso. Infelizmente o Joe já não está nas suas melhores condições. Por causa de todas as lutas até agora, ele desenvolveu a síndrome do boxeador, uma doença causada por traumatismos cerebrais repetitivos, que aos poucos está incapacitando o corpo do Joe. Isso ainda não impede de subir no ringue. Assim que a luta começa, o Joe parte para cima com tudo, ignorando os conselhos do Tang, que pediu para ele conservar a energia. Na verdade, a luta inteira, o Joe ignora o treinador, e até demonstra não estar em seus melhores dias. O José, por outro lado, se mostra mais esperto e controla toda a situação com destreza. Mesmo com várias lesões, o Joe continua em pé, e isso assusta o José, que não entende de onde ele tira tanta energia. Com o decorrer dos rounds, o Joe começa a mostrar sinais de perda de visão. Graças a isso ele consegue acertar mais golpes, pois agora seus socos não possuem uma trajetória definida. Isso faz o José perder a razão, pois não importava o quão longe aquela luta fosse, o Joe nunca aparentava se dar por vencido e sempre se levantava. Isso resulta numa das minhas cenas favoritas, que é quando o José, já esgotado físico e mentalmente, aparenta estar ficando como o Joe, enlouquecido e nas últimas. Após o round 15, a luta se encerra, e resta apenas a banca dos juízes decidirem o vencedor, e dão a vitória para o José, apesar dos esforços do Joe. Após isso, a música tema começa a tocar, e vemos que o Joe talvez já não estava mais lá para saber o resultado. Esse final sempre me deixou reflexivo, porque antes eu considerava ele um final negativo, já que o Joe perdeu a chance de viver uma vida mais longa e mais tranquila. Porém, agora que eu olho essa cena, eu não consigo mais ver o Joe como alguém que perdeu. Ele viveu a vida como ele queria, seguindo o sonho dele e dando tudo de si até atingir seu máximo. Ele tinha que pôr sua vida em chamas, pois isso era a razão dele viver. Era o seu destino. Mas o anime não diz que ser alguém secundário, que não leva a vida ao limite, seja errado. Tanto que os outros personagens, eles terminam vivos e podendo contar a história pra frente. Mas uma coisa que eu aprendi com esse final é que a vida só vale a pena quando você leva isso ao máximo. Quando você queima toda a sua energia até não restar mais nada. Apenas cinzas brancas.
Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que me deu bastante trabalho. Eu queria ter postado ele antes, mas eu acabei enrolando com outros projetos, com a minha vida pessoal. E várias vezes eu pensei em não postar esse vídeo, porque é um vídeo muito longo e eu pensei que eu devia parar com esse vídeo e fazer algo mais fácil. E provavelmente esse vídeo vai estar com mais de 30 minutos, talvez até 40. Tem bastante coisa. Eu falei bastante coisa e eu acho que ficou um vídeo legal pra se ver. Se você assistiu até aqui, por favor, considere comentar, se inscrever e deixar o like aí pra ajudar o canal, que agora vai precisar mesmo, porque eu acho que o engajamento do canal foi lá embaixo, depois de ficar tanto tempo sem postar. Mas agora eu vou tentar postar com mais frequência. Eu vou me preparar melhor pra isso não acontecer mais. Obrigado por assistir até aqui.